respeito a essa questão da participação dos pais no processo, tá? A ideia é eu primeiro fazer esse recorte dos pais, né, implicados nesse entendimento, e depois dos filhos, dos irmãos entre si. Tá? Com relação aos pais também, entra uma outra questão que eu acho de fundamental importância. Se esses pais não se responsabilizarem pela sua função, né, como auxiliares, e isso é uma palavra interessante também, né? Auxiliares. Auxiliar significa ajudar a, não é fazer pelos filhos e nem se eximir do processo. Né? Então, se os pais não fizerem essa função de reguladores desse impasse, né, eles não estão oportunizando para os seus filhos uma saída saudável, né, uma saída harmônica para o seu conflito. Muito importante isso. Tá? Isso aí os pais têm que terem a noção que não é sair fora da situação, né? E nem resolverem para os filhos. Né? Resolvendo, eles quebram toda a capacidade do filho de resolução dos seus problemas, não só na relação entre os irmãos, né? Mas na sua capacidade de resolução dos seus próprios problemas. Né? E lavar as mãos, nesse caso, é aquilo que a gente diz assim, é com vocês, se virem, né? É muito importante, é bem que eu estou dizendo assim, é o auxílio, tá? É o que é que vocês precisam de mim como pai, né? O que eu posso auxiliar nesse processo? Não confundindo com entre não fazer e fazer. Então, seguindo nesse raciocínio, por que se os pais não fizerem, não realizarem essa função, né, de esclarecedores, né, de auxílio, né, os filhos acabam se perdendo, né, em termos de resolução, de saída do seu impasse? Em primeiro lugar, porque se eles não fizerem isto, eles não estão oferecendo aos seus filhos um modelo de organização, de como a gente se organiza perante o conflito. Que é aquilo que a gente muitas vezes não sabia se os pais anteriormente tiveram ou não tiveram, né? Exatamente. Tá? Outra questão, não estariam dando também um modelo de estabilidade. Né? Como se conduz isso com coerência, com os pés no chão, né? De uma forma sensata. E se isso estiver ocorrendo, né? Não há lugar para confiabilidade. Isso é muito interessante. Né? E não havendo lugar para confiabilidade, o caos tem instalado. Né? Então, é muito comum, extremamente comum, a gente ver os pais não dando conta da função que eles precisariam realizar, como os filhos também. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Não adianta a gente querer crucificar os pais pelas suas dificuldades ou pelas suas falhas. Por quê? Porque provavelmente esses pais também padeceram das mesmas dificuldades que os filhos estão experienciando. Ou até maior, mais intensa talvez. Então, a saída não é projetar sobre eles a responsabilidade por aquilo que é nosso. Esse é um fator muito importante. Lá atrás a gente falava, né, que nas fases iniciais a gente não via nada disso. Não entendia o que estava se passando. Né? Agora a gente consegue ver o que está se passando e consegue entender o que está se passando. Então, mais do que nunca, agora cabe a nós essa responsabilidade de assumir esse lado. Tá? Caso isso não seja feito dessa forma, isso funcionaria como uma nova negação da realidade, um novo desvio da realidade. Um desvio inócuo, ineficiente, estéril, não funciona. Então, independente de nós termos tido um ambiente que venha a favorecer ou não esse processo, daqui para frente a questão é conosco, cabe a nós. Mudando, né, esse processo, né, ou mantendo esse processo e aí, logicamente, se responsabilizando por todas as consequências que vem daí. Então, isso mais ou menos é um exemplo de como os pais estão implicados, né,
nessa questão. Agora, se nós formos analisar a relação direta entre os irmãos, o que compete a esses irmãos quando estão em crise? Tá? Em primeiro lugar, a percepção da situação. Ambos, ou algum deles, perceber, opa, tem coisa errada. Perdemos, né, e estamos em conflito. Vamos voltar e analisar o que aconteceu e como darmos conta dessa condição. Tá? Em segundo lugar, agir no sentido de mudar efetivamente essa situação. E quando eu falo mudar efetivamente, eu não estou falando em mudar paliativamente ou de forma mascarada, que comumente acontece. Né? A pessoa passa a ideia que está tudo bem, mas na verdade continua não querendo ver o outro na frente. Isso é muito interessante, né? Porque tem uma diferença e às vezes as pessoas dizem assim, não, está tudo bem, né? Mas a fisionomia e a fisiologia entregam. Né? A pessoa está dizendo, está tudo bem, mas está olhando no corpo dela, na expressão dela, que não está tudo legal. Isso é só uma observação que eu acho importante ressaltar aí, para que as pessoas sejam sinceras. Se não fizer isso com sinceridade, né? Se não estiver fazendo esse processo com maturidade, com maturidade, sinceridade, ou seja, inserindo-se dentro desse processo, vai adiantar em nada isso aí. Agora, o que a gente observa? Que muitas vezes mesmo a pessoa estando bem intencionada, querendo mudar, né, esta mudança ela é pessoal, tá? Ou seja, ela não depende de que o outro mude, para que eu também mude, para que a situação se resolva. Né? Não, ela é uma tomada de consciência. Lembre-se, né? Somos seres únicos, né? Somos responsáveis, somos os verdadeiros responsáveis por nós mesmos, né? Então, à medida que eu tomo essa consciência, isso independe do outro me favorecer ou não para essa condição. E é muito comum a gente observar muitas vezes isso, a nossa tentativa de mudar esse processo, de amenizar esse conflito, esbarrar na intransigência do outro, na irredutibilidade do outro. Não sabe o que vai vir do outro, né? A pessoa não está afim, ela está irada, está brava, ela está achando que está certa. Exatamente. Né? E ela não quer papo. Né? Quer dizer, e olha que eu acho isso muito interessante, porque veja uma coisa, né? Isso é incrível. A situação está pesada, estão em crise, estão brigando. Tá? Um detesta o outro. Né? A situação está tensa, né? Está incômoda. E mesmo assim, o que a gente vê muitas vezes? Algum desses elementos querer continuar naquele padrão de funcionamento repetitivo, provocativo e doentio. Aí vem a pergunta que a gente escuta na rua, que todo mundo faz quando tem irmãos, né? Mas por que são tão diferentes se tiveram a mesma educação? Filhos dos mesmos pais, né? Por que tão diferentes? Afinal de contas, são pessoas diferentes. São pessoas que vivem experiências diferentes. E talvez essa pessoa que nós estamos, né, exemplificando, que não quer abrir mão dessa condição, continua batendo pé, sendo teimoso em relação à briga, provavelmente essa pessoa pode não ter tido experiências ou vivências que poderiam lhe dar expectativas diferentes. Ela tem um motivo para estar assim. Exatamente. Saídas diferentes. Ela não tem saída. Exato. Não vivenciou por alguma razão, né, aquela condição. Né? Então, por que essas pessoas então ficam penduradas nisso? Né? Nesse rancor, nessa mágoa, batendo o pé. Né? A imagem que a gente tem dessas situações é a pessoa redundando. Né? É como se a pessoa estivesse andando em círculos. Então, essas pessoas se sentem confusas, né? Desorientadas, perdidas,
porque elas não encontram saída. E toda vez que as pessoas não encontram saída, o que acontece? Elas se tornam agressivas, né? Elas se tornam provocativas e, pior, muitas vezes se tornam destrutivas e perversamente. Né? Vamos ver com mais calma isso. Tá? Então, a imagem dessas pessoas perdidas, desorientadas, é como se elas estivessem caminhando num labirinto, vamos pensar assim, tá? Sem saída, sem se sentirem amadas, isso é muito importante, e em consequência de não se sentirem amadas, não tem saída, né? Elas não conseguem amar. Isso é fundamental que a gente entenda. E aí tem uma explicação para quando uma mãe ou um pai chega e diz assim, eu tenho a sensação que um irmão quer destruir o outro, né? Realmente existe essa capacidade, esse poder destrutivo, né? Está aí, né? Só para identificar o ponto. E é isso, meu filho, que eu imagino que seja a razão da efervescência do ódio dessa pessoa, né? E que gera nessa pessoa a necessidade dela destruir o outro, né? Então, são pessoas que não descansam, né? Sistematicamente, essas pessoas retornam a essa necessidade de ver o outro destruído. Elas não conseguem sossegar, elas até tentam dissimular, né, essa imagem delas, né, para que as pessoas não percebam. Né? Mas, infelizmente ou felizmente, a cada tentativa, né, retorna, né, a sua intenção real. Elas vivem nessa, a gente vai analisar a questão da energia também aí, né? Elas vivem numa carga de energia mais baixa, né? Mais escura. E o que elas fazem, né? Para elas não olharem para aquela situação delas, né? Elas tentam mascarar. Elas puxam o outro. Né? Então, no momento que ela puxa o outro, ela está dizendo, também está na mesma que eu. Né? Porque, no fundo, a incomoda não ter a capacidade assim, de subir a esse ponto. Né? Para igualar daqui a pouco o irmão, né? E sim, ela que está mais baixa, ela tenta puxar o outro, né? Trazendo o outro para dentro da sua conflitiva. E aí já aparecem os conflitos patológicos, especificamente da situação. Porque esse tipo de pessoa, como eu falava antes, ela tenta dissimular essa situação, né? Ela tenta agir de uma maneira que ninguém perceba que ela está criando uma estratégia, né, que é ilusória, né? Mas fica isso difícil, transparece. Exatamente, e até às vezes fica difícil da família identificar isso nessa pessoa, Exatamente. Porque ela faz muito perfeito, né? Muito perfeito. Ou seja, dá um carinho com uma mão quando a pessoa vira dá um tapa. Isso. Né? Então são situações difíceis, né, de serem administradas. Né? E eu quero mostrar que esse tipo de pessoa, ela vive uma espécie de agonia impensável. Tá? É aterrorizante para essa pessoa parar, pensar e enxergar o tamanho e a magnitude, né, desse buraco que existe dentro dela. E o que ela faz? Cria algo novo, né? Isso, vai ter que criar uma nova condição uma para nova se realidade. manter dentro desse aspecto. Que ela mesma cria, da maneira que ela entende ser, né? Agora, o que é interessante também, não é, Marcelo? É que mesmo essa pessoa que pretende mudar efetivamente, não vamos pensar que ela não vai encontrar obstáculos ou dificuldades. Ela vai encontrar esses impasses tanto naquilo que provém do outro quanto dentro dela mesma. Por que que isso acontece? Né? Porque isso implica, né, em todo um repensar. A pessoa querer repensar e se reposicionar frente a uma base que não é mais aquela que ela se sustentava até então, é completamente diferente. Um olhar interior, né? Um olhar para dentro de si, né?
e ver nela se ela teria essa capacidade de suportar aquilo que ela vai enxergar, né? Eu falo. E isso, em síntese, implica no quê? Em disponibilidade para querer mudar. Né? E não mais agir através de atitudes fundamentadas no ódio, no rancor, no ressentimento, nos pensamentos e atitudes destrutivas. Né? É um fato absolutamente novo, né? Que a pessoa precisa, né, tomar consciência de que aquilo é importante, para que essa relação se afine melhor, né, na divergência entre nós. Eu quero aprofundar um pouquinho esse perfil dessa pessoa contaminada por esse ressentimento, pelo ódio, né, que bate pé e não quer sair daquela situação. Primeiro pelo fato de que isso é extremamente comum. Né? E às vezes os irmãos estão nas raias da perversidade, né, da destrutividade mesmo, de um não poder enxergar o outro. Né? E isso está sendo mascarado ou não está sendo visto pela família. Né? Está sendo negado. Né? Então, é desse ser, né, que nós estamos falando aí, perdido, extraviado, né, que eu gostaria de retomar um pouco a análise desse perfil para a gente poder entender melhor como isso é perverso, como isso é complicado. É como esse ser estivesse se deteriorando, se derretendo em sofrimento. Esse é o perfil dessa pessoa. Mas ela nega isso, né? Até a morte, ela jamais vai querer ver isso. Né? E a meu ver ainda, meu filho, eu acho que uma questão que eu acho que é fatídica, é letal, é que essa pessoa, ela manipula o ambiente ao seu redor a seu favor. Ela provoca uma espécie de convite à loucura, vamos pensar assim. Eu acho que até convite é um termo um tanto quanto brando, né? Eu acho que ela faz, na verdade, uma convocação, né, àquilo que é falso, né, aquilo que não tem sentido, que é oco. Né? E por que ela faz isso? Por que essa pessoa precisa fazer isso? Porque ela precisa de cúmplices. Né? Ela precisa de gente com ela, né, de sócios, digamos assim, nesta fabricação dessa loucura. Ela precisa de coautores na criação desse desenlace todo. Né? Para quê? Para que ela não veja isso nela. Para que ela não veja o tamanho da sua dor. Para que ela não veja esse vazio que ela é, esse oco que tem dentro dela. E o pai, ou a mãe, ou o irmão que não tem uma estrutura, cai aí. Então, esse tipo de pessoa, né, ela precisa desses aliados para que a dor que ela tem dentro dela, que ela não consegue enxergar, possa ser diluída nesse grupo que ela conquista. E isto não mostra, na verdade, a sua pequenez. Isso é muito interessante, né? A pessoa não... esse poder de dissimulação. Então, essa pessoa não pode mostrar a sua fragilidade. Ou seja, né? Ela tem que se mostrar forte, né? E ela analisa isso, né? Para ela é interessante que tenham essas pessoas junto, né? Que o pensamento dela é exatamente assim, ó. Se eu tô louca, tem mais gente junto aqui. Então eu não sou tão louca, ou não sou louca sozinha, né? Exatamente. E por isso, meu filho, que essas pessoas geralmente são pessoas muito cativantes, muito sedutoras, né? Porque elas precisam, né, dessa diplomacia toda para conquistar esse grupo. É o tipo de pessoa, por exemplo, que ela simula uma situação onde as pessoas passam a entender que os problemas não estão sendo resolvidos. Né? E que, à medida que ela se apropria, né, desses problemas, ela consegue resolver. Então, é uma articulação muito grande, né, por parte dessas pessoas nesse sentido. No entanto, o que a gente percebe? Que no fundo, essas pessoas
precisam de atenção. Elas precisam de alguém que valide ela como pessoa, porque ela não se sente validada. Por que ela não se sente validada? Porque a própria atitude dela a reduz, né? Ela coloca em declínio. E aí também tem a questão da dificuldade do outro que está vendo de fora em validar uma pessoa assim. Então, é importante que a gente observe também, Marcelo, que não é incomum a gente perceber um grupo tão grande de pessoas aceitando facilmente esse convite. Apesar das pessoas perceberem que isso é falso, que isso é uma manobra, elas não conseguem, né, rejeitar isso. Porque elas também estão sem saídas. Porque elas também estão perdidas. Né? De maneira que elas não conseguem nem se opor, né, a esse convite ou a essa convocação que nós dizíamos antes. Né? O que acontece a partir daí? Forma-se um pacto, né? Uma espécie de ciclo doentio, né? Um ciclo obstrutivo. É quase como se nós pensássemos que fecha um curto-circuito, na verdade. Não só um circuito, mas um curto-circuito. É a família doente, né? A família doente. Né? Isso caracteriza esse circuito, né, um circuito de imbecilidade, por incrível que pareça. Né? Que é característico justamente dessas pessoas com espírito de rebanho, né, que precisam ser conduzidas, porque elas não conseguem se desfazer e se constituir a partir de si. Mas isso é condição humana. Isso é condição humana. São pessoas em sofrimento e, por estarem em sofrimento, precisam ser respeitadas e precisam do nosso aconchego. Serem ajudadas. Quando elas se permitem ser ajudadas. Isso é muito importante. A gente vê isso na clínica, né? Pacientes terem uma resposta muito boa, né? E outros nem tanto. Mas muitas vezes tu vai analisar o quadro clínico, você percebe a diferença de ter um paciente engajado no processo terapêutico, né, e aquele que não está. Aquele que está ali pelo outro, porque alguém mandou, mas não está por ele. E o fator alentador, frente a toda essa problemática, né, bastante complexa que a gente está abordando, é o fato de que, como nós falávamos lá no início, nós temos uma tendência à evolução. Portanto, não há um determinismo que nos impeça. Ou seja, eu nasci dentro desse contexto, ou caí dentro desse contexto, agora eu estou sem saída. E devo seguir nisso, não. A qualquer momento nós podemos refazer essa estrutura toda. Por isso que, quando a gente pensa nessa questão do conflito entre os irmãos, quando a gente está pensando no ódio, né, que aí ocorre, na rivalidade entre eles, né, a gente consegue pensar o seguinte, né, que cabe a nós, unicamente a nós, restabelecermos esses laços de convívio e de amor. Embora, como falamos anteriormente, tem pessoas que escolhem aquela condição de viver nessa escuridão do desamor, digamos assim. E aí não tem, né, o que fazer, né, a não ser esperar que alguma coisa se modifique, né, para que a partir de então a gente encontre algum elemento que possa nos ajudar a encontrar uma saída. Eu gostaria de falar? Não. Eu gostaria de, até para encerrar, colocar um exemplo que há muitos anos eu ouvi esse exemplo e trago sempre comigo porque eu acho ele genial. É um exemplo dado pelo Dr. Paulo Gaudêncio. O Dr. Paulo Gaudêncio era um médico psiquiatra que escrevia para aquela revista Nova. Tá? E ele
faleceu ano passado, o Dr. Paulo Gaudenz. E ele nos dizia o seguinte: o ser humano é um móvel. O que é um móvel? Né? Aquele móvelzinho mesmo que eu estou me referindo, que é colocado nos bercinhos das crianças, né? E que ficam ali se movimentando de acordo com o vento. Tá? Ele dizia, o ser humano é um móvel, né? Composto de peças, né? Que tem por natureza essa flexibilidade, essa leveza, né? Que se deixa levar ao sabor do vento. E o que ele dizia? Que quando nós retiramos uma dessas peças, que peças são essas? Poderíamos pensar: o ciúme, a raiva, o ódio, a alegria, o sexo, coisas boas e coisas ruins. Coisas da nossa condição humana. Exatamente. Então ele dizia, alguém vem e te diz, naquele momento que nós falávamos anteriormente, que quando a gente não está se dando conta do que está acontecendo, não tem elementos ainda maturacionais para entender isso, ou até para rebater isso, alguém vem e nos diz o seguinte: olha, não se pode ter ódio de alguém. Nossa, a gente faz o quê? Vai lá nesse móvel, no nosso móvel, e tira a pecinha do móvel, né? Em relação à raiva, ao ressentimento, ao ódio, ao que for. O que vai acontecendo com esse móvel? À medida que a gente vai tirando peças, ele vai entortando, ele vai enrijecendo. Então, esse é o exemplo brilhante que eu acho que nos faz pensar assim, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de a gente repensar esse nosso modo. Nós falávamos antes que mudança implica em repensar e reposicionamento. Como agora que nós podemos e enxergamos e temos consciência do que está acontecendo, nós reposicionarmos essas peças no seu devido lugar, harmonizá-las dentro de nós, né, para que a gente possa ter esse equilíbrio. Conviver com essas questões, mas de uma forma harmoniosa, né? Transformar o estado bruto num estado mais polido, mais aceitável, né? De maneira que a nossa rigidez, a nossa dureza, a nossa inflexibilidade como pessoa, a nossa secura emocional não nos impeça de a gente poder encontrar sentido na vida, encontrar a beleza das relações, do encontro, né? E a capacidade de amar. Ok, pessoal, então a gente procurou trazer para vocês aqui um pouquinho desse tema, né? Das competições, das relações familiares. A gente pede a todos vocês que tiverem críticas, dúvidas, sugestões, coloquem aí abaixo nos comentários. É um prazer para nós estar trabalhando, estar aí para auxiliá-los, a gente trocar ideias, enfim, né? Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão aqui no Expansivamente, né? Que a gente faz com muito amor e muito carinho. De crescermos juntos. De crescermos juntos. A gente agradece a todos, né? Peço mais uma vez desculpa pela minha voz, pelas tosses aí no meio, né? Aqui em Gramado o clima é frio, tem dias que está calor e vem a neblina logo em seguida, né? Quem conhece sabe, e quem não conhece, a próxima vez aí traga uma jaquetinha para cá, ok? Valeu, pessoal! Até a próxima!